Fim de ano chegando e muita gente com esperança de começar 2019 com um novo emprego. Mas e você? Sabe como elaborar um bom currículo? E durante a entrevista, você sabe como se portar? As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham? Hoje aqui no Câmara Entrevista, nós vamos te ensinar como elaborar um bom currículo e como se comportar nas entrevistas. Eu volto já. O Câmara Entrevista recebe hoje a psicóloga Marcela Garcia, que é especialista em seleção e desenvolvimento humano. Obrigada, Marcela, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Marcela, para a gente começar, quais são as informações essenciais para se colocar num currículo? É importante que o currículo seja formatado de uma forma bem objetiva. Então, o candidato pode colocar os dados pessoais, né? Nome, endereço, cidade e o telefone para contato, e-mail, se for o caso. Por incrível que pareça, muitos candidatos esquecem de colocar essa informação tão básica e importante. Os objetivos profissionais, que vai indicar em qual departamento, em qual setor da empresa ele deseja trabalhar. Na sequência, o ideal é que se coloque a escolaridade. Então, se a pessoa tem já uma pós-graduação completa, né, ou uma graduação que seja, não tem necessidade dele colocar também ensino médio, ensino fundamental, né, pode enxugar e colocar só as últimas formações, que se você fez uma graduação, entende-se que você concluiu o ensino médio. Né? E após essas informações, as experiências profissionais. Então, sempre citando da última empresa, né, ou do último trabalho que aquele candidato desenvolveu, do mais atual para os mais antigos. Certo. E a questão da foto? Deve-se ou não colocar a foto? Eu sei que muita gente tem essa dúvida, até mesmo se coloca a foto impressa no currículo, se cola a foto no papel. Como é? Sim. Hoje não existe mais aquela exigência de se colocar a foto no currículo. Algumas empresas solicitam, dependendo do cargo. Então, se a pessoa vai atuar diretamente com o público, vai trabalhar na recepção da empresa, que a imagem é importante, normalmente as empresas pedem. E aí, no anúncio da vaga, ela vai indicar para que tenha foto. Né? De qualquer forma, a empresa pedindo ou não, se o candidato optar por colocar a foto, é importante que ele tenha bom senso na escolha da foto. Não vai colocar uma selfie que ele tirou na balada, com um monte de gente atrás. Então, que a foto também seja minimamente profissional e adequada para estar no currículo. E sobre a questão do currículo impresso e online? Muitas empresas hoje, eles fazem o recrutamento diretamente por e-mail. Isso. Mas assim, tem muito candidato que fica apreensivo, né? Será que o meu e-mail chegou? O que eu coloco no assunto? Como que eu mando esse e-mail? Ou eu devo mandar o e-mail também e levar até a empresa o currículo impresso? Como está essa situação hoje em dia? Hoje, a grande maioria das empresas, principalmente as grandes empresas que recebem um volume muito grande de currículo diariamente, semanalmente, preferem receber só por e-mail. Né? Até por uma questão de organização, de facilidade na busca. Quando eu abro uma vaga, se eu tenho diversos currículos lá, dezenas de currículos, fica muito mais fácil buscar num banco de dados no computador do que no papel impresso. Para enviar para a empresa, é importante que se saiba, né, para quem direcionar. Então, buscar o profissional de RH. Se eu não vi uma vaga anunciada que tenha um e-mail já indicativo, mas de qualquer forma eu quero mandar para uma empresa específica, então liga na empresa, buscar através de contatos quem é o responsável que faz o recrutamento de seleção daquela empresa, direciono já para a pessoa correta, coloco no nome do e-mail o cargo para o qual eu desejo me candidatar e faço uma breve apresentação. Não tem necessidade de eu ficar me autovalorizando, né? Sou proativo, sou determinado. Isso aí você vai mostrar depois que você for contratado, né? Para se manter na empresa. Mas antes disso, essa avaliação, essa análise, quem vai fazer é o recrutador no momento da entrevista.
E sobre a questão de documentos, é preciso colocar número de documento, RG, CPF, esse tipo de coisa? Até pouco tempo atrás, as empresas não faziam questão dessa informação, até porque também aumentava, né, o volume de informações no currículo, que não facilita no dia a dia. O recrutador está lá, precisa analisar 50 currículos, ele vai das informações básicas, né? Porém, com a entrada do e-social no início desse ano, as empresas passaram a ter uma obrigação de fazer uma qualificação cadastral dos documentos do candidato antes de fazer o registro. Então, o candidato é aprovado na entrevista e muitas vezes ele tem um problema no CPF porque casou, alterou o nome e não alterou nos documentos. Então, algumas empresas já estão solicitando que os candidatos coloquem no currículo o CPF e o número do PIS, além do nome completo e data de nascimento, né, da maneira correta. Entendi. Tudo por causa do e-social? Sim, tudo por causa do e-social. E uma outra questão sobre a qualificação profissional, a experiência profissional. Uma pessoa que tem uma carreira já há um grande tempo, vamos dizer assim, ela pode ter mudado o foco de trabalho dela. Ela precisa, por exemplo, se ela está concorrendo a uma determinada vaga, que ela só trabalhou naquela área nos últimos anos, mas no começo da carreira dela foi totalmente diferente, ela precisa colocar toda essa experiência no currículo? Depende da quantidade de empresas por qual ela passou. O que ela pode fazer é, nas empresas que têm relação, né, que a atividade que ela desenvolveu tem relação com a vaga que ela está buscando, junto com o nome da empresa, o cargo ocupado, a data de entrada e saída, ela vai colocar as atividades desenvolvidas, para que o recrutador saiba exatamente o que ela fez, né, naquela empresa, porque as atividades também mudam de uma empresa para outra, né, dependendo do porte da empresa, da quantidade de funcionários. Às vezes o analista financeiro numa empresa faz um trabalho totalmente diferente do analista financeiro de uma outra empresa. Então ela pode colocar ali quais foram as responsabilidades dela. Nos empregos mais antigos, que não tem relação com o emprego que ela está buscando no momento, ela pode simplesmente colocar as informações básicas, o nome da empresa, a data de entrada e saída e o cargo, não precisa colocar as atividades desenvolvidas. Certo, agora vamos falar um pouco sobre essa questão escolaridade. Você até já comentou que, na verdade, assim, uma pessoa que é graduada e pós-graduada, ela não precisa colocar lá desde o ensino fundamental, médio, completo e tal. Mas a gente sabe que tem muita gente que pesa a mão nos currículos, né? Começa a colocar um monte de curso que talvez não tenha feito, Sim. ou até pintar um cenário que não é tão realista, vamos dizer assim. Até mesmo nessa questão de língua estrangeira, né? Muita gente adora colocar um inglês, espanhol intermediário, mas assim, não saiu nem do básico ainda. Qual é o conselho que você dá numa situação dessa? O conselho é, para todas as informações do currículo, fale sempre a verdade. Uma coisa que muitos candidatos se esquecem, né, ou nem pensam sobre isso, é que os profissionais de RH das empresas têm contato, eles se falam, né? Então a informação que você coloca no seu currículo sobre o trabalho desenvolvido numa empresa anterior, ou mesmo como foi, né, o seu período enquanto profissional nessa empresa, vai ser questionado em algum momento, seja durante a entrevista, seja contatando o profissional de RH da empresa que você já trabalhou. Então, fale sempre a verdade, tanto em relação às experiências, aos cursos. O currículo precisa ter as informações da forma que você é, não como gostaria de ser, né? Porque às vezes você coloca lá um inglês intermediário, por algum motivo a empresa necessita que o inglês é um pré-requisito para aquela vaga e uma das avaliações iniciais é em inglês. Como é que fica? Então, o candidato acaba já se queimando nas primeiras etapas do processo seletivo. E o candidato deve tomar cuidado com erros de português também? Sim, um dos erros mais comuns nos currículos são os erros de português. Então, isso é uma questão também que eles devem se atentar muito. E isso já meio que descredencia, vamos dizer assim? Dependendo da atividade, sim. Se é um cargo mais operacional, que a pessoa talvez não vá utilizar tanto a escrita e até mesmo a fala, né? Que é mais um trabalho mais braçal, talvez não. Mas num cargo administrativo, de atendimento ao cliente, isso conta muito. Então, em lojas, né, que agora no fim do ano, a expectativa é que surjam novas vagas, né, tem previsão também de novos empreendimentos para a cidade de Ourinhos. Os candidatos devem ficar muito atentos a isso, porque a busca é muito grande. O número de
candidatos, de concorrentes é muito grande, né? Então, o mínimo detalhe pode te deixar fora da vaga do processo seletivo. E uma outra questão também que muita gente talvez não preste atenção são as redes sociais. Praticamente todo mundo está nas redes sociais. Esse comportamento online, ele reflete na hora do recrutamento? Assim, quem faz a seleção está olhando para as redes sociais desse candidato? Com certeza está olhando. Hoje, uma das práticas dos recrutadores também é olhar para as redes sociais. Então, de que forma que essa pessoa se posiciona, qual a opinião dela sobre determinados assuntos, né? Tem alguns assuntos mais polêmicos que alguns candidatos fazem questão de se posicionar, né? E às vezes a empresa que a pessoa pretende entrar tem uma posição diferente. Né? Certo. Não que necessariamente o recrutador tenha uma posição diferente, mas muitas vezes a empresa tem uma posição diferente, né? Então a gente precisa também manter uma postura adequada. O que eu quero mostrar, né? Se eu já estiver trabalhando, tudo que eu coloco ali na minha rede social, no meu Facebook, no Instagram, tudo bem a empresa ver? Tudo bem a empresa ver tudo que eu faço da minha vida fora de lá? Seria mais ou menos assim, antes tinha muito problema assim com funcionários que saíam com o uniforme da empresa. Isso. E depois ia para algum lugar, tipo um bar, alguma coisa assim. Hoje em dia isso foi praticamente transferido para a internet, Sim, né? Sim, exatamente. O comportamento da pessoa ali, Sim. né? E por outro lado também é um ótimo espaço para que a pessoa se venda profissionalmente, né? Então é um espelho, as redes sociais hoje também são um espelho. Então além de Facebook, Instagram, que são os mais comuns, existe o LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, né? É basicamente o seu currículo online, e você também tem a oportunidade de se relacionar com diversos profissionais de diversas empresas. É muito importante também essa postura adequada. Então o LinkedIn, ele na verdade é uma rede que quem está procurando uma vaga deve estar nela. Sim, com certeza. Com as informações atualizadas, com todo o seu histórico, né? A pessoa pode passar todas as informações que ela tem no currículo dela, ela passa para o LinkedIn. As experiências, as atividades desenvolvidas, os resultados obtidos, principalmente para quem trabalha na área de vendas, né? O profissional pode ter entrado na empresa e ter desenvolvido um excelente trabalho lá na área comercial. A empresa alcançou níveis, indicadores, né, que estavam já nos objetivos da empresa. Ele pode colocar isso também como para se vender, né? Para a vaga que ele está buscando. E uma outra questão agora. A pessoa, o candidato, ele conseguiu finalmente chegar até a entrevista da tão sonhada vaga de emprego. E aí? Como se comportar nessa entrevista? Bom, eu sempre digo que a avaliação do candidato começa desde que ele chegou na portaria da empresa, né? Então, se portar adequadamente, ser educado com as pessoas que vão receber. Não esquecer do bom dia, boa tarde. Exatamente, cumprimentar as pessoas, né? Falar de uma maneira adequada, sempre se lembrar que ele está num ambiente profissional e não pessoal. Muitas vezes ele pode conhecer ou o próprio recrutador ou algum funcionário da empresa, né? Mas naquele momento ele está num ambiente profissional. Então, desde a roupa que ele vai na entrevista, né? Evitar ir de bermuda, com roupas muito despojadas, né, que fiquem, então, vai com uma roupa mais sóbria, mais neutra, né, e também falar sempre a verdade durante a entrevista. Os recrutadores têm o papel de deixar o candidato à vontade no momento da entrevista, para que ele fique mais tranquilo para falar sobre as experiências, né, mas deixar à vontade não significa ter intimidade. Então, muitos candidatos confundem, né, no momento e já começa a chamar de mar, né, tem uma intimidade, cria uma intimidade ali que na verdade não existe. Então esse cuidado é importante, deixar o celular desligado, né, é muito inconveniente, a não ser que tô com um problema de saúde na família, alguma coisa muito grave. No início da entrevista, eu chego e já aviso o recrutador, tô passando por essa situação, então se eu receber esse telefonema eu vou precisar atender, caso contrário, desliga o celular e foca na entrevista. Certo. E Marcela, você realiza um trabalho já há bastante tempo, a gente estava falando de redes sociais, no Facebook e também agora você está abrindo um novo canal que você divulga vagas de toda a região e é uma página muito conhecida, uma página muito grande. Queria que você falasse um pouco a respeito desse seu trabalho na internet e também como que é a sua relação com quem está ali procurando uma vaga. Eles conversam com você, eles desabafam, como é? Sim.
Na verdade, tudo começou porque eu conheço bastante, muitos profissionais que atuam em RH de outras empresas, e sempre quando eu recebo bons currículos, eu encaminho para esses profissionais. E aí começou sempre uma solicitação. Marcela, eu tenho tal vaga, você não tem ninguém para indicar? Começou dessa forma. E aí eu tive a ideia de criar o Facebook para divulgar essas vagas. Então começou de uma forma despretensiosa. Hoje a página no Face já conta com quase 14 mil seguidores. Recentemente foi criada também a página no Instagram, né, que está com cerca de 2 mil, quase 3 mil seguidores. E eles fazem sim contato o tempo inteiro. Em algumas vagas que os critérios são mais específicos, que não tem um volume tão grande de candidatos, a busca às vezes é menor e essa interação também é menor. Mas para cargos de vendas ou cargos mais operacionais, a busca, tanto por informações quanto por conselhos, é muito grande. Entendi. Então, e você interage ali com o pessoal? Sim, interage, sempre tem essa troca. Muitos candidatos também, só aproveitando o gancho, todas as informações estão lá. Perguntam novamente. Como que eu faço para me candidatar a essa vaga? Então, ali também ele já começa a ser avaliado. Se eu tivesse, às vezes, fazendo recrutamento para determinada vaga, todas as informações estão ali e o candidato já me pergunta como que eu faço, ele já não se atentou, Então, isso é um cuidado também que as pessoas precisam ter. Ler, Ler e prestar atenção, Exatamente. E Marcela, para a gente fechar, infelizmente a gente estamos numa situação no país bem complicada em relação ao emprego. São 13 milhões de desempregados. Queria que você deixasse uma mensagem, na verdade, para essas pessoas que estão procurando emprego, que estão há bastante tempo já desempregadas, que elas não desanimem, Que vai chegar a sua hora, Sim. A expectativa para 2019 é muito boa, por mais que se fale muito em desemprego, aqui no interior acho que o impacto não foi tão grande quanto nas grandes capitais, então existe sim, pela própria página dá para perceber que existem sim empresas contratando, e esperamos que 2019 seja muito melhor. Então a mensagem esteja pronto. Não espere a oportunidade aparecer para você fazer o curso que você precisa, para concluir a faculdade que você precisa, que às vezes ficou parada, por algum motivo. Então, foque no seu objetivo profissional, vá buscar um aperfeiçoamento, um desenvolvimento, esteja preparado para quando a vaga surgir. Muito obrigada, Marcela, pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, porque esse assunto realmente rende bastante e tenho certeza que muita gente está interessada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. O Câmara Entrevista termina aqui. Até o próximo programa.